Olá, bem-vindos de volta aqui ao canal da Ampere para mais um vídeo de destaque, dessa vez da virada de estação. Do ponto de vista astronômico, o inverno começa nessa próxima sexta-feira, às 17 horas e 51 minutos, pelo horário de Brasília. É o solstício do inverno, a gente tem a menor duração de insolação durante este dia. Bom, o que esperar desse inverno? Vamos falar também um pouquinho do panorama do outono para entender o que vem por aí. Sem entender o que a gente já passou até aqui, a gente não consegue destacar o futuro próximo, o horizonte de previsão. Então vamos lá. Bom, a gente passou por um outono totalmente influenciado pela presença do fenômeno El Niño. O Oceano Pacífico Equatorial ficou com temperaturas acima da média o tempo todo, praticamente, né? Só nessa reta final que a temperatura está cedendo. E segundo a NOAA, já estamos em neutralidade climática, né? Eles soltaram em seu último boletim de acompanhamento uma nota falando que a transição está acontecendo e já aconteceu para a neutralidade e que eles vão considerar esse trimestre, maio, junho, julho, como um trimestre que já estamos vivenciando a neutralidade do Oceano Pacífico Equatorial. Bom, não podemos esquecer que antes de chegar nessa neutralidade, a gente viveu um dos El Niños mais fortes da história. Lá no seu ápice, nos meses de novembro e dezembro de 23, ele só não alcançou a intensidade de ninhos como de 2015 para 16 e de 97 para 98, segundo os registros da NOAA. E olha só, o destaque não é só para a região do Pacífico Equatorial, né? Até porque nesses últimos tempos houve um resfriamento, como a gente já falou, a NOAA decretou aí a neutralidade. Quando a gente olha para os outros oceanos globais, mais de 50% dos oceanos Índico e Atlântico estão cobertos não só por aquecimento, mas pelo que a NOAA chama de ondas de calor marinho. É um aquecimento muito expressivo, né? A gente vê que esse aquecimento dos oceanos está refletindo diretamente na temperatura média global. 2024, nesse primeiro semestre, já é considerado o ano mais quente de toda a história, né? A gente acompanha essas curvas ao longo dos meses de temperatura média global e vê que o 2024 se destaca, consegue ganhar até de 2023, que também foi bem quente, né? Principalmente ali na reta final, quando o El Niño ganhou bastante intensidade. Então, assim, é um ano de oceanos globais muito aquecidos, né? Vão guardando isso em mente, porque isso vai influenciar bastante na nossa previsão de inverno nas conclusões do vídeo de hoje, tá? Há quem duvide, inclusive, né? Já recebemos perguntas que essa laninha se formaria, né, com tanto aquecimento nos oceanos globais. Mas olha que interessante, quando a gente olha mapas em profundidade, em subsuperfície, já tem suporte nas profundidades do Oceano Pacífico Equatorial para a formação do laninha. Então não é à toa que a gente está vendo sim esse resfriamento. O único problema que a gente precisa ressaltar sempre é que o laninha ele só deve iniciar, né, durante o trimestre julho, agosto, setembro, até o final desse trimestre, por exemplo. A NOAA fala nessa possibilidade de formação de laninha. E entre julho, agosto, setembro, uma maior probabilidade da presença do fenômeno. Então, assim, a laninha não deve ser o grande predecessor climático que mais vai influenciar o nosso inverno. Vocês já começam a pegar o gancho por aí que ela vai estar tentando se formar, vai tentando entrar no cenário, então a gente vai ter outras coisas potencialmente mais relevantes do que ela ao longo desse ano. Bom, e como é que foi a nossa vida do ponto de vista de temperatura, de chuva, com esses oceanos globais tão quentes? Pessoal, a gente teve onda de calor, que é quando a temperatura por vários dias consecutivos, ela tem uma anomalia tão positiva que passa de 5 graus em boa parte do Brasil. A gente teve isso em todos os meses do outono. Aliás, vale recordar que a gente está vivenciando esse tipo de cenário desde o início da primavera do ano passado. Então, vários meses consecutivos aí com registro de onda de calor. E esse mês, infelizmente, quando a gente olha os dados de previsão do dia 9 de junho até o dia 16, também estamos passando por um processo de anomalias positivas de temperatura, 5, 7 graus acima da média em áreas do interior do Brasil. Então, é mais um mês consecutivo com onda de calor em pleno outono. Tá bom? Isso é um sinal de alerta para essa nossa abertura de inverno. Vocês já devem imaginar que as temperaturas previstas para boa parte do inverno não estão tão baixas assim. Do ponto de vista de chuva, até a gente começou o outono bem, com algumas instabilidades ali alcançando as áreas centrais do Brasil no finalzinho de março, bem na reta final, depois de passarmos por várias frustrações, vários meses consecutivos de anomalias negativas. Então, basicamente, essas chuvas na reta final do mês de março serviram para dar um fôlego ali entre o final do verão e o início do outono. Abril também foi marcado por algumas instabilidades acima da normalidade nas áreas centrais do país, mas ainda assim muito manchadas, né? Boa parte do sudeste já ficou abaixo da média. E entre o finalzinho de abril e o início de maio, aquela catástrofe no estado do Rio Grande do Sul. Foram mais de 800 milímetros em alguns pontos, entre as bacias do Rio Jacuí e Taquari. Sem precedentes esse evento, nenhum modelo preveu com tanta destreza, nenhum modelo chegou nem perto dos volumes que a gente chegou a entrar. Fizemos um vídeo, um conteúdo até sobre isso aqui no canal, se vocês quiserem voltar alguns vídeos atrás. Agora em junho a gente teve predomínio de uma massa de ar mais
mais seco e, portanto, a anomalia de precipitação aí tá bem abaixo da normalidade em todo o centro-sul do Brasil. E é com essa carinha de outono que a gente vai tentar entender, então, um pouco do que os modelos de previsão estão falando para o inverno. Gente, sem dúvida nenhuma, o que grita aos olhos aqui é esse mapa pintado praticamente todo de tons alaranjados, tons amarelados. O que isso significa? Temperaturas dos oceanos globais devem continuar acima da média. A grande exceção aqui é sim a formação desse laninha, tá? Mas provavelmente ele vai atingir um ápice mais pro final do ano e potencialmente também a sua interferência nos padrões climáticos do Brasil deve ocorrer mais para o final do ano, quando ele tem mais força para comandar, vamos dizer assim, as interações oceano-atmosfera. Agora, a gente tem que ficar de olho num grande inimigo em potencial, o Atlântico Norte. Ele está bastante aquecido, as anomalias atuais não negam esse aquecimento bastante intenso, várias bolhas de onda de calor marinho e tudo isso a gente pode fazer uma soma aqui de grandes predecessores. A gente pode somar a grande quantidade de distúrbios que vão ocorrer no Atlântico Norte e devem promover intensificação de alta pressão aqui sobre o Brasil, a chamada ASAS, alta subtropical do Atlântico Sul, e também o trem de ondas que está previsto para ficar configurado. Aqui colocamos uma configuração média do mês de julho, mas é praticamente pouca alteração no decorrer do inverno. Então, a expectativa é de que esse trem de ondas, desde o Índico até o Atlântico, favoreça a manutenção de uma alta pressão aqui no Brasil. Ela já é comum nessa época do ano. O que esses dois mecanismos, tanto no Atlântico Norte quanto nessa porção aqui das latitudes mais elevadas, vão fazer é reforçar esse sinal de alta. Mas isso não quer dizer que a alta fica aí o tempo todo, né? Tanto que, às vezes, ela diminui, ela se intensifica, ela avança para alto mar, e aí as chuvas conseguem avançar, como é normal nessa época do ano, pelo centro-sul do país. Tanto que nos próximos dias, gente, no Rio Grande do Sul especificamente, mesmo com a presença de alta pressão no meio do Brasil, vamos ter uma nova onda frontal, uma nova frente fria mais intensa, e tem previsão, tem alerta para chuva volumosa de novo no estado gaúcho. Bem como tem também previsão de queda na temperatura bem no primeiro dia da estação de inverno, em boa parte do centro-sul. Os modelos meteorológicos ao longo dessa semana, eles colocavam uma massa de ar frio mais ampla, mais intensa, avançando pelo país bem no comecinho de inverno. Durante esse fim de semana, deram uma diminuída. Vamos acompanhar ao longo da semana para ver se os modelos voltam a colocar essa massa de ar mais frio para brindar o início do inverno. Bom, do ponto de vista de temperatura, então, não é uma surpresa esse mapa para vocês. Coloquei aqui a anomalia de temperatura prevista para os meses de julho e agosto. Grande parte, principalmente do interior do Brasil, segue com perspectiva de temperaturas acima da média. Pessoal, principalmente esse Atlântico tropical, esse Atlântico Norte, que estão grandemente aquecidos, que estão imensamente aquecidos, vão contribuir para esse padrão térmico ainda aqui do Brasil. Essa condição não impede que a gente tenha chegada de massa de ar frio. Podemos ter fenômenos de geada nas serras gaúcha e catarinense, podemos ter o avanço da massa de ar frio também para os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, interior do Brasil. Qual que é o problema de um mapa médio do mês mostrar que vai ficar acima da média? Quer dizer que na maior parte do tempo, essa massa de ar frio ela não vai conseguir chegar com tanta intensidade e também ela não vai durar muito, tá? Então, frequência e intensidade, menos durabilidade dessas massas de ar frio é o que a gente consegue entender que os modelos estão tentando falar pra gente. Não é que não tem frio, tá? Se daqui uns dias vocês estiverem no estado de São Paulo, no Paraná, e falarem, poxa, os meteorologistas estavam falando que a temperatura ia ficar acima da média, e chegar uma massa de ar frio, não é isso. Vão existir quebras, vão existir momentos de trégua, porém eles serão menos frequentes e também menos duradouros, tá bom? Bom, do ponto de vista de precipitação, apesar da grande maioria dos modelos de previsão, aqui eu peguei para vocês um conjunto que é assimilado ali pelo Instituto Europeu. Eles estão prevendo que grande parte do Brasil no trimestre julho, agosto, setembro fique com anomalias de precipitação abaixo da normal. Isso para boa parte do país. Bom, gente, não é de se esperar que nas áreas centrais a gente já não tem chuva. Então, se está abaixo da média, se a média é 25 milímetros, quer dizer que praticamente não vai chover nada, quer dizer que a gente vai ter mais dias consecutivos sem chuva mesmo, é o que é natural para as áreas mais centrais do país, pelo menos entre julho e agosto. Agora, no sul, vamos ter cautela, porque os modelos, eles geralmente pegam o padrão macro, né? Vamos ter 20 dias, 25 dias consecutivos de pouca chuva, poucas instabilidades,
mas ele não contabiliza, né? Ele não é bom para prever aqueles eventos mais extremos que podem superar a média. Então, o que a gente tem feito? Tratamentos estatísticos em modelo, mistura de chuva prevista de modelo com chuva observada em anos similares. Então, a Ampere tem toda uma estrutura para tentar driblar esse padrão dos modelos que vai mirar no simplesmente ali na tendência mais significativa, que é ter poucos dias, né? Pouco número de dias ali com chuva no centro-sul. Mas, pensando nessa mistura estatística que a gente faz, a gente não está descartando para o decorrer do mês de julho, por exemplo, e agosto, volumes que superem a casa dos 150, dos 200 milímetros em alguns pontos do sul do Brasil. Tá? Isso é altamente preocupante para algumas áreas, obviamente, do estado gaúcho. É um sinal de alerta ainda que vai precisar ser monitorado de perto por essa comunidade, pela Defesa Civil, enfim, por todos os órgãos responsáveis. Não podemos descartar só porque os modelos estão vendo chuva abaixo da média, onde é para ter chuva nessa época do ano no centro-sul, não devemos descartar eventos significativos nessa região, tá bom? Nas demais áreas, como a gente pode ver, o sul de São Paulo tem maior potencial para receber chuvas até 100 milímetros acumulados. O interior do país praticamente não tem nenhuma condição de chuva. Na faixa leste do Nordeste, agora em julho ainda deve chover bem. O acumulado previsto, ele supera a casa dos 100 a 150 milímetros em boa parte da região. Aquela alta que fica posicionada ali no meio do Brasil também contribui para isso, que ela é um giro anticiclônico e ela acaba jogando mais umidade contra a costa nordeste. Então, o litoral da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, todas essas áreas até o Rio Grande do Norte ainda devem continuar com grande potencial para chuvas, pelo menos, né, como o modelo mostra, ligeiramente abaixo da média, mas a média para eles nessa época do ano ainda é um tanto quanto elevada, ela supera os 150 milímetros em diversos pontos. Então, estar ligeiramente abaixo da média numa condição dessa não quer dizer que a gente não tenha chuva boa ainda no litoral do Nordeste, tá bom? Para o interior do país, pessoal, como vocês já estão acostumados, lá em setembro a gente pode começar a esperar algumas instabilidades, só que esse ano vai ter bastante irregularidade, principalmente pela interferência do Atlântico Norte aquecido, tá bom? Mas isso é pauta para outros vídeos que a gente possa trazer aqui para vocês. Agradeço muito a atenção, desejo a vocês uma excelente semana, um grande abraço e até o próximo vídeo.